Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer aqui um bate-papo, tá? Não vou demorar muito, né? Acho que eu não vou conseguir demorar muito, mas nós vamos fazer um bate-papo aqui, amém? Algumas outras vezes, a Luana, até a Ana Luísa, mais o Lucas me convidaram, né, para estar aqui com vocês. Não pude estar, por causa do trabalho, mas hoje, graças a Deus, deu certo. E quero dizer que é muito bonito isso aqui, né? Os jovens está vindo no Aviva, no dia de sábado, está se reunindo. Isso aqui é muito importante, isso aqui é um privilégio, ainda mais nos dias que estamos vivendo, nos dias de hoje. A igreja, né, dessa geração, né, trabalhando, vendo os jovens estando à frente, os jovens trabalhando, os jovens, né, tomando posição, e isso é muito gratificante, amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E o tema para esse mês, é por mês, não é isso? Ezequiel 37, 5 é o tema do mês. Então hoje é o primeiro dia desse tema? Ô, glória! Né, nós vamos fazer um bate-papo e com certeza depois, né, mais palavras terão a respeito desse tema. Ezequiel 37, 5, que diz o seguinte: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Amém? Aleluia! Olha só o que o Senhor diz a Ezequiel, né? Se a gente for ler todo o texto, a gente vai ver que o profeta Ezequiel foi levado pelo Senhor até um vale, onde havia vários ossos secos, não é isso? E ali o Senhor disse para Ezequiel: você acha que esses ossos podem reviver? E Ezequiel disse: Senhor, tu é que sabes, o Senhor é que sabe. Então o Senhor falou: então profetiza sobre esses ossos, né? E eu farei o Espírito entrar neles, amém? E eles se tornarão, crescerá a carne, pele, e se tornarão um grande exército. Então um tema maravilhoso: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Quem quer ter a vida de Deus? Qual de vocês gostaria aqui de que Deus enviasse o seu Espírito para que você tivesse vida? Quem gostaria? Amém? Só uma pessoa gostaria do Espírito de Deus? Acho que todo mundo gostaria do Espírito de Deus, não é verdade? Agora, essa palavra é para quem? Veja bem, Ezequiel 37, 5. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Essa palavra é para quem? Para quem que vocês acham? Hein? Pode falar. Na verdade é uma brincadeira que eu estou fazendo. Para quem que é essa palavra? Era para Ezequiel, não é isso? Para os ossos secos. Mas ela se aplica a nós? Sim ou não? Essa palavra se aplica a nós? Sim ou não? Sim? Então eu vou falar para vocês: ossos secos, assim diz o Senhor, farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Amém? Agora, vocês têm cara de ossos? Ossos secos? Claro que não, né? Nós não temos cara. Tem alguém com cara de osso seco aí? Alguém apontou ali, tem? Mas a palavra não é para nós? Amém. Né? Então a palavra é para nós, sim. Foi para aquele tempo, mas a palavra ela é viva e ela vem para os nossos dias. Então ela é para nós.
né? Não que alguém aqui tenha a cara de osso seco, mas cá para nós, Jesus também chamou alguns fariseus, e vocês vão lembrar dessa passagem, de sepulcros caiados, não foi? Sepulcros caiados, mas por quê? Os fariseus, não é isso? Foram chamados de sepulcros caiados, porque eles eram conhecedores da lei, estudavam a lei, mas era só a casca, era só por fora. Então você não tem cara de osso, né? Mas a palavra é para você também, é para mim, né? Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Precisamos ter vida, vida no Senhor, né? Não que você esteja morto, né? Espiritualmente, todos já têm Jesus nos seus corações, todos já aceitaram a Cristo, mas a palavra quer dizer o seguinte: a vida de Cristo é a vida verdadeira, é a vida do Senhor. Quem não tem a vida de Deus, está como osso seco, está como sepulcro caiado, está como mortos andando, né? Como zumbi andando, está morto eternamente, espiritualmente, porque não tem a vida de Cristo. Então, quando o Senhor diz, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, Ele está falando de algo diferente, que eu e você precisamos. Precisamos que o Espírito de Deus entre em nós, né? Para que nós possamos nos diferenciar dos demais. Há muita gente andando aí fora, mas como zumbis, como sepulcro caiado, como ossos secos, como bonecos e bonecas, sem a vida de Deus, como verdadeiras marionetes, e precisam de que o Espírito de Deus entre nos corações delas e verdadeiramente tragam vida. Mas há uma promessa pelo Espírito Santo de transformar essas pessoas que querem a vida de Deus num verdadeiro exército. E aqui que entra a igreja. Na palavra de Ezequiel 37, né, se a gente for ler todo o texto, lá diz que haviam ossos secos. E a palavra do Senhor diz que para Ezequiel profetizar, porque o Senhor ia fazer daqueles ossos secos um verdadeiro exército, exército do Deus vivo. E é isso que o Senhor promete. Quando o Espírito Santo entra em nossos corações, entra na nossa vida, vem a vida de Deus. Mas não é apenas, né, para você respirar, não. Mas você se torna um exército, ou seja, cheio de poder, cheio de armas espirituais, capacitação, treinamento da parte do Senhor. Não há necessidade de que ninguém vos ensine, mas esse Espírito, quando ele entra dentro de nós e traz a vida de Deus, nos faz de nós um verdadeiro exército. Amém? Se a gente for olhar hoje, né, esse período pós-eleições, durante as eleições, antes e agora, qual é o povo que vai fazer diferença? Qual é o povo, qual é o exército que vai fazer diferença? É o exército bélico? Ou é o exército do Deus vivo? Amém? Então, o Espírito de Deus vem para trazer vida, e também com o segundo propósito, nos fazer com que nós nos tornemos o exército do Deus vivo. Amém? No Novo Testamento, interessante que Jesus confirma e cumpre essa promessa. Em Ezequiel, que é o Antigo Testamento, há uma promessa: farei entrar Espírito em vocês, e vocês terão vida. Já no Novo Testamento, Jesus confirma e cumpre essa promessa. Eu não vou abrir a Bíblia não, porque eu já anotei aqui, eu estou com o tablet, então está mais fácil. Amém? Se os irmãos não quiserem abrir, eu vou ler, que está tudo anotado aqui. Se a gente for olhar lá em João 14, verso 16 e 17, Jesus diz assim, preste atenção: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Olha só que interessante. O mundo não pode ver o Espírito de Deus, né? Não pode recebê-lo, e nem o reconhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? Então o Espírito Santo, ele já está conosco.
O Espírito de Deus já está em nós. Amém? Quem recebeu Jesus aqui? Entregou a vida para Cristo. Então, Cristo já entrou nos nossos corações. Jesus já se faz presente em nós. Nós já o conhecemos. Ele vive em nós e sempre estará conosco. Essa é uma verdade, né? E aqui, Jesus está, nessa oração aqui, ele está dizendo que ele vai pedir ao Pai, né, para mandar o Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Vocês o conhecem e ele vive com vocês e estará sempre com vocês. Olha só, que maravilha. Nós ainda precisamos do Espírito de Deus? Ainda sim precisamos. Já o temos, mas precisamos mais dele. Precisamos mais dele. É como se você tivesse um copo e coloca um pouco de água. Você tem o Espírito, mas precisamos querer mais, desejar mais. Amém? Até que se torne um grande exército. Então, há uma promessa. Jesus confirma essa promessa. E aonde ela se cumpre? Pela primeira vez, lá em Atos, capítulo 2, né? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos, diga assim, todos, mas faz assim com o dedo, todos aqui, reunidos, faz assim um para o outro, reunidos, em um só lugar, todos reunidos em um só lugar, assim como hoje, né, acredito eu, todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Vocês estão sentados? Já começa a olhar se está vindo algum vento, alguma coisa aí, porque até agora está batendo tudo certinho. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga de novo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Diga assim, o Espírito os capacitava. Então, os discípulos já tinham o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro deles, já tinha? Claro que já tinha, eles andavam com Jesus. Em uma certa passagem, Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Então, eles tinham o Espírito Santo, mas aí veio, né, como num vento impetuoso, né, um barulho, um som como de um vento muito forte, e encheu todo o local que eles estavam. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram cheios, aumentou a dose, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E por estarem cheios, o Espírito começou a capacitá-los. Então, é isso que o Espírito de Deus faz em nossas vidas. Nós já os temos, precisamos ser cheios, para que, ao sermos cheios, né, nós venhamos a ser capacitados no Senhor para toda boa obra. Então, veja bem, no Antigo Testamento houve uma promessa do Senhor, Jesus confirmou essa promessa, e em Atos dos Apóstolos se cumpriu ali, na vida dos discípulos, que iriam iniciar ali a igreja primitiva, a primeira igreja, né, nessa terra. E claro, de lá para cá até hoje, o Espírito Santo ele permanece, porque a palavra diz que ele estará conosco para sempre. Então nós temos o Espírito Santo, essa promessa foi cumprida, né? O Espírito de Deus já veio em nossas vidas, agora nós precisamos de vida no Espírito. Temos o Espírito de Deus, precisamos da vida de Deus em nós, da vida de Jesus em nossos corações. Amém? O Espírito Santo foi enviado para agir por meio da igreja, conforme disse Jesus, desde os dias de Pentecoste, e continua agindo até hoje. O Espírito Santo veio para agir por meio da igreja. E aqui, quando eu digo igreja, não é o templo, mas são pessoas. Eu sou a igreja, você é a igreja, todos compreendem isso, né? Não compreendem? Nós somos a igreja. O Espírito Santo, ele veio para agir por meio da igreja. No Antigo Testamento, vamos colocar assim,
Deus ele está presente a todo tempo, porque os três são um, amém? Mas vamos colocar assim, Deus trabalhou um tempo que foi no Antigo Testamento, onde ele falava através de seus profetas, amém? E os profetas transmitiam ao povo. No Novo Testamento, Deus chegou mais perto, através de Jesus. Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, né, andou, abraçou as pessoas, curou, esteve bem perto. Mas depois Jesus disse, olha, eu enviarei o Consolador, eu preciso ir para que então eu venha enviar o Consolador. Então nós estamos no terceiro tempo, terceiro tempo por minha conta, tá? Estamos no terceiro tempo, ou no tempo da graça, aonde o Espírito Santo opera. Deus já veio e falou com os profetas, não que ele não fale hoje. Jesus já esteve presente no nosso meio, mas ele continua, que ele diz que estará conosco todos os dias, porém através do Espírito Santo. Quem que age hoje? Quem que move a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus na terra hoje? É o Espírito Santo, amém? Por isso que o Espírito, de Deus foi prometido, para que pudesse trazer a vida de Deus em cada um de nós. Veja que Deus aproximou-se do homem, Jesus ficou bem pertinho, e o Espírito Santo agora entra dentro do nosso coração, habita dentro dos nossos corações. Então há um propósito. Se você, que é jovem, eu também sou jovem ainda, não sou? Ainda sou jovem, no finalzinho, mas sou jovem ainda estou dentro da faixa ainda. Então, se nós estamos dentro da igreja, se fomos chamados para ser uma igreja, saiba que o Espírito de Deus, foi derramado sobre a igreja, para que a igreja pudesse prevalecer, para que o exército de Deus fosse formado a partir da igreja, a igreja fosse esse exército, amém? E eu dou glória a Deus mais uma vez pela vida de vocês aqui, enquanto tem muitas pessoas lá fora desnorteadas, sem rumo, vocês estão na igreja, nós estamos na igreja. Depois eu vou falar um pouquinho, por pouco também eu não fico na igreja, mas graças a Deus que eu entrei nesse time do Senhor Jesus, amém? Observe aqui que os discípulos, falando aqui do dia de Pentecostes, reuniram alguns requisitos necessários para o cumprimento da promessa de Jesus, ou seja, Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então eles preencheram alguns requisitos que foram necessários, e é nesses requisitos, que eu fiz um outro tema aqui, tá? Que é vida no Espírito Santo pela unidade. Vida no Espírito Santo pela unidade. Eu vejo que a unidade dentro da igreja, ela é necessária. Se nós não tivermos unidade, nós não vamos experimentar o melhor de Deus. Nós não vamos experimentar a vida de Deus. Então nós precisamos caminhar em unidade. A vida no Espírito Santo pela unidade da igreja. Vão vir outros, pregadores, da palavra, vão trazer desenvolver mais outros temas, mas eu quero chamar a atenção para a unidade, porque a unidade, eu não tenho dúvida que ela vai fazer a diferença para a igreja local. A igreja local somos nós, não é isso? A igreja local é a igreja que está aqui. A igreja que está lá nos Estados Unidos é a igreja local de lá. O reino de Deus, ele está espalhado por toda a terra. A igreja do Senhor Jesus está espalhada por toda a terra, todo o planeta. Agora, as igrejas locais fazem os trabalhos locais. Nós participamos da igreja local. Esta é uma igreja local que ela atua aqui. Então, a força da igreja local, ela só pode ser alcançada pela unidade de seus membros. E aí onde entra a força da juventude. Então, voltando aqui, cumprir alguns requisitos necessários para o cumprimento da promessa de Jesus. Todos, está falando de unidade, estavam todos reunidos, quer dizer, juntos, em comunhão, unidade de novo, no mesmo lugar, da ideia de unidade, união, comunhão. Então eles estavam juntos. Aliás, essa era a marca da igreja primitiva,
que se desenvolveu depois. Eles estavam juntos em tudo que faziam. Por isso, né, o Espírito Santo, né, ele operava através da igreja. Então, são requisitos básicos. Voltando no tema principal lá, né, que é, farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. O Espírito virá por meio da unidade nessa igreja. A unidade entre a juventude, toda a igreja, mas a juventude é a linha de frente. É a infantaria, né, que está à frente da batalha. O jovem foi escolhido porque ele é forte. Deus deu a força para a juventude. Amém? A linha de frente são vocês. Uma coisa precisamos ter em mente: Jesus nos deu o Espírito Santo para que a nossa vida seja de vitórias. Para isso que Jesus deu o Espírito Santo para nós, para que sejamos vitoriosos em tudo que fizermos, seja na obra, seja em casa, seja nos negócios, seja nos estudos, né? O Espírito Santo veio para nos fazer um diferencial em nossas vidas, para que pudéssemos, né, ser vitoriosos em tudo, veio para que fôssemos abençoados. Amém? Você concorda com isso? Ele veio para que nós fôssemos conquistadores. Porém, essas conquistas dependem do Espírito Santo em nós, conduzindo a nossa vida e nos enchendo constantemente. Então, o Espírito Santo veio para nos dar vitória. Para tudo que fizermos, em todo lugar que colocarmos a mão, ser abençoado. Todo lugar que pisar a nossa planta dos pés, o milagre acontecer, as boas novas chegarem. O Espírito Santo veio para isso. Mas, para que isso aconteça, né, depende, né, do Espírito Santo em nós, conduzindo a nossa vida e nos enchendo. O Espírito Santo precisa nos conduzir, precisa nos encher. Agora, ele que tem que fazer isso, é Jesus que vai fazer, mas o vaso que somos nós precisamos estar em condições, nós precisamos buscar, nós precisamos dizer: Jesus, eu quero, Jesus, a tua igreja quer, Jesus, a juventude quer. Então temos que fazer por onde? Amém? Jesus veio, né, o Espírito Santo veio às nossas vidas para que sejamos vitoriosos, mas nós temos que buscar isso, buscar essa ação do Espírito nos nossos corações de forma constante. Nós precisamos buscar essas coisas. Amém? Precisamos deixar Ele conduzir as nossas vidas. Deixar o Espírito Santo trabalhar em nossos corações. Não pode ser só no Aviva, só no culto de domingo, mas tem que ter uma sede, né? Tem que ter algo a mais, tem que ter uma paixão, tem que ter uma busca, tem que chorar de verdade, tem que clamar, tem que buscar. Eu dou graças a Deus pela minha vida, porque por pouco eu não estaria na igreja. Não que eu estivesse no caminho muito errado, eu acho que não. Acho que eu era até bonzinho, sabe? Eu acho que eu até era bonzinho, mas bonzinho não é tudo, é? Bonzinho não entra no céu, entra. Eu não fazia, assim, coisas miraculosas, não fui desses, não. Tem alguém que lembra de mim aqui, quando eu era bem novo? A Flávia? A Flávia conhece um pouco. O pastor Denilson também ia me conhecer mais aqui, de quando eu era de fora. O Marcinho também acho que lembra um pouco de mim, né, Marcinho? Hã? O chifrudinho? Ué, que é isso? Bagunceiro, né? Aprontava. Mas assim, não nasci num lar cristão, não era isso? Não nasci dentro da igreja evangélica, não. O pastor Denilson também ia me conhecer, era, né? Mas não basta. Para Deus não basta ser bacana, o problema é esse. O Eleni também, eu acho que ele ia me conhecer um pouco, dos que estão aqui, da igreja. Os demais eu acho que não, né? A Luana não vai lembrar não, né? Porque eu carreguei a Luana no colo, bebezinho, então ela não vai lembrar. Tá certo. Amém. Mas, irmãos, não que eu aprontava demais, não era isso, mas é porque eu não tinha a direção de Deus. Eu não tinha, né? Eu vinha de uma família simples, uma família, né, lutadora, né, que busca. Eu fazia o que alguns irmãos aqui na igreja faz hoje, motorista de caminhão. Não é a minha cara, né? Mas eu mexia com isso, era meu sonho, ia trabalhar com isso,
né, já estava trabalhando, tinha planos, só que aí a coisa mudou. Nem eu sabia que a minha vida ia mudar, que eu ia mudar de ramo, de emprego. Mas, na época, eu acho que dos 17 aos 20 anos, mais ou menos, por aí, solteiro, né, e querendo conhecer o mundo, fazendo tantos planos, mas sem conhecer Jesus, quase que eu entro em rascada, né? Eu tinha alguns amigos na época, alguns colegas de escola, sempre fui de poucos amigos, né, mas alguns dos amigos que eu tinha, pouquíssimos estão aí hoje. Alguns já morreram, alguns foram assassinados, alguns se envolveram com droga, e muitos deles nem têm notícia mais. E meu pai mesmo, ele falou um dia lá, falou assim, você teve tudo para ir para os caminhos errados, mas graças a Deus não foi, porque colega nosso virou traficante, outros morreram na mão de traficante, se enfiaram nas drogas e acabou perdendo as suas vidas. Eu nunca falei isso, mas eu quase entrei no caminho das drogas. Sabia, Flávio? Não, né? Quase, eu nunca falei isso aqui, quase entrei no caminho das drogas. Na minha época só tinha, acho que a maconha, mas eu não agradei, não peguei, mas passou perto de mim. Logo quando chegaram com droga perto de mim, foi quando eu comecei a conhecer a igreja. Então foi na hora que Deus me puxou pela mão, e ali eu passei por pouco. Eu não era de aprontar grandes coisas, mas quase fui nessa aí. Ou talvez poderia ter saído pelo bundão, né? Pela, sei lá, promiscuidade. Não sei o que seria de mim, mas assim, o que eu sei é que o Senhor me achou, né? Dou glória a Deus pela minha família também hoje, porque todos estão na igreja, né? A Mara, minha esposa, está na igreja, né? Aliás, ela estava primeiro que eu vim para a igreja, o Mateus nasceu na igreja, o Davi nasceu na igreja, toda a família na casa de Deus. Olha que bênção. Dou graças a Deus por isso, né? Isso é o poder de Deus, isso é a ação do Espírito Santo dentro da família. Dou graças a Deus por esta igreja, porque esta igreja local, tem várias igrejas, né? Mas essa aqui foi a igreja que me acolheu, o pastor Wagner, na época, alguém conhece? Não, só a Flávia, né? A Flávia conhece tudo, sabe de tudo, né? Na época do pastor Wagner, ela, anciã, conhece tudo. Pastor Wagner me acolheu. Interessante que eu não conhecia Cristo, mas também não ia na igreja católica, via a igreja de crente, vamos dizer assim, como igreja normal. Eu pensava, eu entro lá e saio e pronto, é só mais uma igreja. Mas eu estava interessado mesmo na minha esposa, que estava na igreja na época, né? Eu pensei, eu entro lá e saio e pronto, eu só estou interessado nela, o resto. Mas aí aconteceu algo interessante, né? Que o Senhor me pegou assim, que eu fiquei desnorteado. Eu falei, puxa vida, o que eu estou fazendo lá fora esse tempo todo? O que eu estou fazendo na rua esse tempo todo? O que eu estou fazendo longe de Deus? E aí foi aquela assim, paixão à primeira vista, e apaixonei com a igreja, rapidinho, fiquei colado no pastor Wagner, né? Aí depois o pastor Wagner foi embora, o pastor Elton veio, e o pastor Elton me adotou também desde o início aqui na igreja, e graças a Deus, estou aqui na igreja até hoje. Lembro que no primeiro encontro, acho que foi 2002, 2003 ou 2004, 2004, Maurício lembra, mas não está aí, né? Eu fui junto com o seu antes. Entre 2003 e 2004. Eu lembro que foi uma bênção, irmãos. Fui no encontro com Deus. Todo mundo já foi no encontro com Deus aqui? Amém? Não, alguns não, né? Foi uma bênção. Nossa, eu vou contar quem foi dos homens. Eu, Elias, o Maurício, o Anderson e mais 2 irmãos que não estão na igreja mais, não estão em Mateus Leme mais. Então nós éramos 6 homens e foi uma bênção. Eu vou dizer que, né, o Espírito de Deus ali falou tanto no meu coração, mas tanto, que nós saímos do encontro e voltamos para a igreja andando, a pé, porque na época não tinha van, não tinha ônibus, não tinha Kombi, então nós íamos andando, e eu estava andando, pisando assim bem leve, como se estivesse pisando nas nuvens. Então foi um momento assim maravilhoso. Então eu louvo a Deus por esta igreja que, assim, realmente
me adotou, essa igreja aqui me puxou para a presença de Deus, foi colocada na minha vida com um propósito. E louvo a Deus também pelos jovens que estão aqui hoje, tá? Por todos vocês. Eu louvo a Deus, porque da mesma forma que eu poderia não estar aqui, e eu penso assim, se eu tomei uma decisão errada, e eu posso alertar o outro, eu tenho que falar, ó, isso aí eu já fiz errado, você não precisa errar de novo. Você gostaria de alguém te orientar? Falar, olha, esse caminho é errado, não faça, você gostaria? Né? Eu fui orientado, quase fui para o caminho errado, mas fui orientado. Então hoje, eu louvo a Deus pela vida de vocês, né, que estão indo no caminho certo. Agora permaneçam em unanimidade, né, em unidade, na igreja local, buscando, né, a vida no Espírito de Deus. Vocês vão ser vencedores, conquistadores, mais que vencedores. Amém? Apagou aqui meu negócio. Vocês estão no lugar certo. Se alegrem no Senhor. Se alegrem nesse tempo, né? Mas sejam gratos mesmo pelas pessoas que estão à sua volta, pelos seus pais, seus pastores, discipuladores. Sejam gratos. Não cometam um erro de se afastar, de querer conhecer o mundo. Eu sei que há um desejo forte no coração de querer conhecer o mundo lá fora, de querer conhecer as delícias, né, desse mundo, mas não se engane, não vale a pena, passa rápido, né, dê valor ao que está aqui. Amém? Para vencer e conquistar, precisamos caminhar em unidade na direção do Espírito. Então, juntos, reunidos no mesmo lugar, na direção de quem? Do Espírito. Esse tem que ser o nosso foco, o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que opera nos dias de hoje. Esse tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o caminho, na direção do Espírito Santo e em unidade. Como eu disse, não basta assistir cultos e reuniões, é preciso realmente invocar o nome do Senhor, buscar a sua face, porque isso é que vai fazer diferença nas nossas vidas. Vocês estão vendo aí, a guerra que está após eleições. Quem que está guerreando? Não é Bolsonaro contra Lula, é o bem contra o mal. Quem que vai vencer? Quem que vai vencer? Quem for mais forte. Se o bem for mais forte, ele vai vencer. Se o mal for mais forte, o mal vai vencer. Isso aí é natural. Agora, se houver homens e mulheres de Deus, se houver uma unidade, que é a igreja do Senhor, né, clamando, buscando o poder sobrenatural, aí esses vão vencer, pelo poder de Deus. Mas se ninguém conhecer Jesus, ninguém orar, ninguém clamar, ninguém colocar Deus no meio dessa disputa, se a igreja não clamar, não orar, quem vai vencer, o bem ou o mal? Por mais que as pessoas sejam boas, e tem pessoas boas lá, tem pessoas boas lutando, querendo defender, né, suas terras, seus filhos, né? Tem pessoas boas, mas vai vencer quem for mais forte. Ou seja, o bem, se for mais forte, ou o mal. E aí um lado vai ter que aceitar o outro. Então, nosso caminho precisa estar centrado na direção do Espírito de Deus, na palavra de Deus, no caminho do Senhor, na promessa que o Senhor tem dado para os seus filhos, que é: porei um Espírito em vocês, e vocês terão vida. Amém? Não basta ser bom, não basta ser bonzinho, né, o Marcinho? Não basta ser um rapazinho bom, tem que ter algo mais, tem que ter o Espírito de Deus, e para isso nós devemos buscá-lo. Amém? Nos organizarmos e buscar. Ah, mas dá para buscar o Espírito Santo sozinho? Dá para buscar o Espírito de Deus sozinho em casa? Dá. Dá para você fazer o TSD, e precisa fazer o TSD. Mas nós precisamos estar em unidade também. Se a gente for olhar para, né, a Bíblia, estudar a palavra de Deus, a gente vai ver que sempre o Senhor enviou de 2 em 2, sempre enviou em duplas. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, é uma trindade. Então a palavra diz: não é bom que ande só. Então isso dá a ideia de unidade. Precisamos caminhar junto, organizado, buscando, né, um só propósito, que é a vida de Deus através do Espírito Santo. Amém? A vida de Deus é o que nos interessa, e só é possível obtê-la
pelo Espírito. Não adianta dar jeitinho, não adianta chegar de última hora e querer receber do Senhor, não adianta sentar lá atrás, esperar a bênção do pastor, para que a bênção chegue, não adianta. Nós temos que buscar, nós temos que clamar, amém? Você tem levado o Espírito Santo a sério na sua vida? O Espírito Santo é o que atua na igreja, o que foi enviado para atuar na igreja nos dias de hoje, nessa geração. Você tem levado o Espírito Santo a sério na sua vida? Sim ou não? Amém? Não precisa responder não, né? Você tem levado a sério? Você tem considerado a sua companhia diária? A companhia de Jesus, você tem considerado ela? Tem mesmo realmente? Quem acha que o Espírito de Deus está aqui nesse lugar? Primeiro que ele está no nosso coração, está dentro de nós. Se ele manifesta, são outros 500. Nós temos que provocar isso. Mas o Espírito de Deus está em nossos corações, ele foi enviado. Mas o Espírito de Deus está aqui. Talvez ele esteja sentado naquela cadeira, talvez ele esteja aqui à frente, talvez ele esteja andando aqui, talvez ele esteja olhando para você agora. O Espírito Santo não está aqui só quando ele manifesta, só quando ele, usa o irmão para falar em línguas, para orar em línguas. Não é só nesse momento. O Espírito Santo, ele está na igreja, ele veio para edificar a igreja. Então, ele está aqui. Amém? Graças a paz, Pedro. Pedro está aí recuperando, né, Pedro? Procedimento médico, amém. Então, você tem levado o Espírito Santo a sério? A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, verso 30, não entristeça o Espírito. Não entristecer o Espírito Santo. Será que nós temos tido esse cuidado de não entristecer o Espírito Santo? E ainda, 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, não apaguem o Espírito. Você tem cuidado para manter o Espírito aceso dentro de você? Manter o Espírito Santo ativo? Você tem se mantido ligado para que ele esteja fervoroso na sua vida? Amém? É algo que nós temos que refletir. Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, nosso ajudador, consolador, enviado de Jesus para nos guiar, tem ocupado lugar de honra e de seriedade na sua vida? Aqui agora é um confronto. Ele tem ocupado um lugar de seriedade na sua vida? Você tem levado a sério o poder de Deus, o Espírito que o Senhor enviou ao seu coração, à sua vida, à sua família? Esse privilégio, você tem levado isso a sério? Tem dado o devido lugar de honra ao Espírito Santo de Deus? Amém? Mudando um pouquinho agora, a Bíblia fala de 3 tipos de pessoas, nos dá a ideia de 3 tipos de pessoas. A pessoa natural, a pessoa carnal e a espiritual. A pessoa natural é quem não conhece Jesus, não conheceu Jesus, não teve uma experiência com Jesus ainda. Ou seja, já pode até ter ouvido falar de Jesus, de Deus, da Bíblia, mas nunca teve uma experiência com o Senhor, nunca teve uma mudança no seu coração, nunca foi tocado. Ouviu falar de Deus, mas como um Deus qualquer. E há muitas pessoas assim, que não dão o devido crédito ao Senhor. Você fala de Jesus, é uma pessoa qualquer, eles não dão o devido valor. Você fala do Espírito Santo, eles até ouvem, nem te retrucam, nem te questionam, mas eles estão dando a mínima. É porque não conhece, não sabe quem é. É como alguns homens ali, quando falaram assim, Jesus, o filho do carpinteiro, esse que é Jesus? Ah, tá, deve ser mais um profeta, talvez até, comparando com algum outro profeta, falso profeta, o profeta de meia tigela, vamos dizer assim. Então, eles diziam, olha, quem é esse Jesus? O filho do carpinteiro? É esse o Jesus? Então, via Jesus não com o poder, não como filho de Deus, não como aquele que queria dar a sua vida para salvar a humanidade, não como o Messias. Então, pessoa natural é assim.
1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Não é porque ele é resistente, não, é porque ele não conhece. Por isso que nós devemos amar os pecadores, amar aqueles ainda que não conhecem a Cristo. Porque não é que eles são resistentes, é porque eles não conhecem, não tiveram experiência. Não foi lhes anunciar ainda Jesus como Salvador, como Filho de Deus. Então, temos que ter paciência com essas pessoas. Não aceitam as coisas do Espírito, e para elas são loucura, e eles não podem entendê-la, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Se você não tiver um encontro com Jesus, se você não tiver uma experiência com Jesus, você não consegue ter discernimento. Fala uma pessoa que está lá fora, incrédula, né, que ela tem que amar os inimigos, que ela tem que orar pelos inimigos, que ela tem que dar a face quando ela for agredida, que ela tem que dar outra face. Elas não vão entender isso, porque precisa do discernimento do Espírito. Uma pessoa natural não entende a autoridade da Bíblia, é apenas um livro. A pessoa natural não tem esse entendimento, não compreende que a inspiração da palavra de Deus, não sabe que é o poder de Deus, o que é o poder de Deus, e para ela a pregação bíblica é uma coisa sem sentido. E olha o que diz lá em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas pessoas erram, a pessoa natural, ela erra, porque ela não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Não tem ninguém natural aqui, tem? Errando por desconhecimento das Escrituras e desconhecimento do poder de Deus. Assim são as pessoas naturais. Amém? A pessoa carnal já muda um pouco. É a pessoa que conhece Jesus, conhece a palavra de Deus, conhece o Senhor, né? Já teve uma experiência com o Senhor. Vou trocar a perna aqui, que doeu. Né? Mas ela se deixa levar por seus instintos, pelos seus sentimentos, e não pela vontade de Deus. Talvez aqui alguém já possa se encaixar, né? A pessoa carnal é aquela que se deixa levar por seus instintos, e não pela vontade de Deus. Esses sentimentos podem ser de inveja, ciúme, raiva, ou outro qualquer. É a pessoa que, às vezes, ela vai na igreja, ouve a palavra de Deus, participa da oração, mas depois sai da porta para fora durante a semana, aí ela age na carne, age por impulso, age através de sentimento de raiva, né, a ira, sentimento de ódio, e através de sentimentos ela age não pela palavra de Deus, mas por sentimentos. Essa é a pessoa carnal. O diferente da natural é que ela conhece a palavra, ela já ouviu Jesus, sabe do poder de Deus. O cristão carnal é aquele que sabe o que é a graça de Deus, né? Entende o processo da cruz, olha só, sabe o que é a salvação, conhece a Escritura, sabe o significado do corpo de Jesus, que é a igreja, mas vive como se nada disso existisse, ou seja, vivem na carne. Na igreja, no templo, né? São pessoas crentes, mas fora delas agem como se o Espírito Santo não fosse uma realidade na sua vida. É como se saísse da igreja e dissesse assim: Espírito Santo, tchau, a paz do Senhor, Espírito Santo, até a próxima reunião. E aí ela sai. É como se fosse dessa forma. Essa é a pessoa carnal. E Paulo escreve assim, Paulo falando para cristãos, em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo falando para cristãos, ele diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens?
Pois, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Né? Então, o próprio Paulo falando, né, com a sua igreja, vocês ainda são meninos, são crianças, não amadureceram. E na igreja pode haver pessoas assim. Eu sei que nessa igreja não tem, né? Mas na igreja local, nas igrejas, né, podem ter, acontece de ter pessoas assim. Dentro da igreja é uma coisa, busca. Saiu da igreja, deixa o Espírito Santo preso na igreja e vai agir pela carne através do instinto. Não entendeu que o Espírito de Deus foi dado a cada um de nós para produzir vida, para que tivéssemos vidas, para que pudéssemos sair vencedores, para que o Espírito Santo fosse o nosso ajudador, o nosso guia, o nosso companheiro, o nosso amigo. Quem que deixa um amigo para trás? Quem que deixa o seu melhor amigo para trás? Não é verdade? E existe também a figura do crente espiritual, ou seja, aquele que discerne tudo pelo Espírito Santo. Esse é o diferencial, discerne tudo pelo Espírito Santo. Ele não necessita que ninguém o ensine, mas o Espírito Santo o capacita, o ensina todas as coisas, pela revelação da palavra de Deus. Olha só 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. O espiritual, o crente espiritual, o cristão espiritual, é aquele que lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, tem revelação, medita, o Espírito Santo revela para ele, então ele discerne. E o outro que não tem a revelação, ele não entende. Por isso que a gente vê um pregador sobe, lê uma passagem bíblica, um versículo, e fala de um jeito. Passa um tempinho, vem outro, fala o mesmo texto, fala de uma forma diferente. Passa um tempinho, vem outro pregador e traz outra mensagem em cima. A revelação, o discernimento, vem pela revelação do Espírito Santo. A pessoa comum lê 10 vezes, ela vai ver a mesma coisa, porque não tem essa revelação. Os outros tipos de pessoas, né, o carnal e o natural, não entendem, porque ele busca as coisas do Espírito. Mas a Bíblia é a palavra de Deus e tem autoridade. Por isso que o cristão espiritual a estuda, a obedece, tem prazer, tem alegria, né, em ler a palavra todo dia e leva o Espírito Santo a sério. Amém? Quem leva o Espírito Santo a sério aqui? Quem leva o Espírito Santo a sério na sua vida, ele usufrui das bênçãos do Senhor, costuma ter sucesso em tudo que faz e ainda tem compromisso com a obra de Deus. O cristão espiritual tem essas qualidades marcantes, né? Que é ter sucesso em tudo que faz, em tudo ele é próspero. A porta de emprego se abre, se ele entra numa empresa, a promoção vem, se há demissões ali num período ruim, está havendo demissões, ele permanece. Se as coisas estão ruins, ele consegue prevalecer. Sucesso. Amém? Tudo que ele faz, né, prospera, ele tem compromisso ainda com a obra de Deus, é aquele que vem, é aquele que chega cedo, é aquele que ensaia, aquele ali que, né, se esforça, é aquele que busca, é aquele que sempre se apresenta. Esse é o cristão espiritual, porque entendeu que há um propósito, entendeu que o Espírito Santo ele precisa ser ativado em nossas vidas. Precisamos dar ao Espírito Santo as condições para que ele opere em nossas vidas. Amém? E aí, você já descobriu qual você se encaixa? Na pessoa natural, carnal ou espiritual? Vou andar um pouquinho para frente aqui. Falar agora um pouquinho sobre o compromisso com o Espírito Santo, né? Uma vida que leva o Espírito Santo a sério é conhecido por um amor profundo à palavra de Deus. É conhecido, uma vida que leva a sério o Espírito Santo é conhecido por um amor profundo à palavra. É aquele que gosta de ler a palavra, aquele que abre a palavra para ler, né? Está sempre lendo ali, tem um costume, tem o hábito de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus.
Esse é o que tem compromisso com o Espírito Santo. Gosta de ler, mais ainda ama estudá-la, né? Tem o hábito de oração, faz o que Paulo diz, né? Orar sem cessar. Compromisso com o Espírito Santo é isso. Você tem compromisso com o Espírito Santo? Gosta de ler a palavra? Gosta de ler a palavra de Deus para ser ali tocado pelo Espírito de Deus, para ser instruído por essa palavra? Você lê a palavra porque sabe que o Espírito Santo vai falar com você, você busca orientação nessa palavra, porque sabe que o Espírito Santo vai te orientar. Compromisso com o Espírito Santo é isso. Dessa forma, nós vamos conseguir ser cheios. Amém? Glória a Deus. Outra distinção de quem tem compromisso com o Espírito Santo é o ganhar vidas para Cristo. E como esse ganha vidas para Cristo? Amém? Aquele que tem compromisso com o Espírito Santo, ele ganha vidas, não é? Ele ganha vidas. Não porque ele fala bem, não porque ele é muito estudado, não porque ele tem o dom, ele é carismático, mas é porque o Espírito Santo está dentro dele e opera através da vida dele. É uma pessoa que tem uma vida de oração, de meditação na palavra, que tem uma intimidade com o Senhor, que faz o seu TSD, que está junto com os irmãos, sempre buscando em unidade, ele está sempre ativo, sempre ativando o Espírito dentro dele, então naturalmente ele ganha vidas. Não é pelo seu esforço, mas é pelo agir do Espírito Santo. Amém? Você tem sido essa pessoa? Você tem sido essa pessoa? Ou quer ser essa pessoa que tem compromisso com o Espírito Santo? Depende então da nossa atitude, de levarmos ou não o Espírito Santo a sério. E quando o fazemos, cria-se uma unidade na igreja, uma unidade entre os crentes. Quando decidimos fazer essas coisas, nós nos fortalecemos. Uma vez aqui eu falei uma palavra sobre a unidade na igreja. Quando estamos juntos, buscando o Espírito Santo e nos fortalecendo nesse Espírito, nós nos tornamos como um bloco, coeso, um bloco forte, que não é quebrado facilmente. Quem for chutar esse bloco de concreto aí, vai quebrar o pé e o bloco vai ficar perfeito. Essa é a unidade do Espírito e nós precisamos. A juventude precisa disso. Hoje, nos dias de hoje, mais do que nunca, precisamos estar em unidade. Quer receber o Espírito Santo? Quer ser batizado com línguas de fogo? O Espírito Santo todos aqui já têm, todos nós já temos, mas quer ser visitado? Quer ver o Espírito Santo, externando os sinais e as maravilhas? Quer ver o Espírito Santo te levando a orar em línguas, que é apenas uma das evidências, mas não quer dizer que ele não esteja, mas quer ver mais sinais? Continua buscando, unânimes, juntos, clamando, buscando, cada vez mais. Lembra da igreja primitiva? O que acontecia? A igreja primitiva crescia e ninguém prevalecia contra ela. Hoje, nessa geração, os tempos que estamos vivendo, nós precisamos andar em unanimidade, porque senão o inimigo, ele vem dentro da igreja e capta e busca os membros, busca os jovens, busca os servos de Deus. Às vezes a pessoa está na igreja, e o inimigo vem e rouba, o Satanás vem e rouba, e desvia a pessoa que está dentro da igreja. Falta de unidade. Tem o Espírito Santo? Tem, mas sozinho é mais difícil de buscar, porque quando um se cansa, ele para, mas se tem dois, se um se cansa, o outro ajuda, o outro toma a frente, o outro pega ele pelo braço. Então precisamos andar em unidade. Jovens, quer receber o Espírito de Deus, como diz lá em Ezequiel 37:5, há uma promessa do Senhor: farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão ter vida. Quer ter a vida de Deus? Igual nós cantamos, eu tenho a vida de Deus. Quer ter a vida de Deus? Não há outro caminho nos dias de hoje, é andar em unidade, em comunhão, vocês juntos. Quem está faltando aqui hoje, por exemplo? Eu não sei o nome de todos, mas vocês sabem quem está faltando.
E com certeza tem justificativa, né? Deve ter alguma justificativa por que não veio. Mas vocês sabem, é fazer essa corrente. Não vamos perder ninguém. O fulano está mais fraco, ou puxa ele para cá. É não perder ninguém. Mas não é só perder ninguém, também é incluir, é buscar quem está chegando agora. Quem está chegando? Quem que é o adolescente que está virando jovem? Quem que está despontando? Quem que está boiando aí na igreja? Quem que não arrumou amiguinho nenhum até agora? Quem não entrosou ainda? É buscar ele e trazer ele junto. Não perder ninguém. É ser unânimes. O Espírito de Deus vai visitar esses. Qualquer hora vai vir um som como de um vento impetuoso e vai tomar cada um. Amém? Quer ser cheio do Espírito Santo? Dos caminhos é pela unidade. Amém? Jesus escolheu, veja bem que interessante. O Espírito Santo cria a unidade. O Espírito Santo que criou a unidade, ele que quer, não sou eu, né? Mas nós temos que trabalhar para obtê-la. Quando nós dissemos, por exemplo, eu quero assim, ou eu acho assim, ou eu vou fazer do meu jeito, dentro da igreja, sabe o que acontece? Quando eu falo assim, eu quero desse jeito, o outro fala assim, não, nós vamos fazer do outro jeito. E não tem, né, uma unanimidade, começa a acontecer, sabe o quê? Começa a criar partidos, começa a criar grupos, aí desfazer, né, a unidade, começa a criar a chamada panelinha dentro da igreja. E o que nós não queremos, é o que o Senhor Jesus não quer, é criar panelinhas dentro da igreja. Então, jovens, vocês são sábios, vocês, né, discernem, vocês têm o Espírito Santo, então vocês têm discernimento, vocês enxergam mais rápido, vocês assimilam mais rápido essas coisas. Amém? Então, né, não tomar partido, mas procurar estar em unidade dentro da igreja. Essa será a força. A igreja sabe o quê? Uma comunhão de desiguais, essa é a verdade. Nem se tivesse só japoneses aqui hoje, não era todo mundo igual. Ia ser parecido, né, que é um monte de japonês, mas ainda assim ia ter pessoas diferentes. Então a igreja é uma comunhão de desiguais, buscando um único propósito, a vida pelo Espírito Santo. É isso que nós temos que buscar. Vamos ver o caso de Jesus? Jesus escolheu 12 discípulos. Eles eram iguais? Mesma linhagem? Eram diferentes. Um era o pescador, o outro também, o outro era médico, o outro era cobrador de impostos, funcionário público, o outro era de um exército lá, fazia tendas, né, Paulo, né? Cada um era de um jeito. Cada um era de uma forma. Agora pensa comigo, naturalmente falando, não seria mais fácil para Jesus ele escolher, por exemplo, somente homens fariseus? Não era mais fácil? Era mais fácil, naturalmente falando, porque os fariseus estudavam a palavra, eles só não praticavam, né? Mas os fariseus estudavam a palavra, eles conheciam, não era mais fácil? Né, Israel, pega todo mundo já estudado, pronto, do que pegar um monte de cabeça de bagre. Naturalmente era mais fácil, eu não vou pegar a pessoa que já tem conhecimento. Não, Jesus pegou pessoas diferentes, naturalmente seria. Ou então Jesus podia pegar, por exemplo, uma linhagem de uma tribo lá, pessoas da mesma família, ser mais fácil de trabalhar, mas não, Jesus quis pegar pessoas diferentes, pessoas das maiores diversidades. Para quê? Para estar trabalhando com cada um deles, né? Para estar ministrando na vida de cada um deles. Jesus escolheu pessoas diferentes porque quis mudar a vida deles e fazer deles a igreja modelo, que é a igreja primitiva. Amém? Então, diferença é do Senhor. Não é para criar intriga, não é para, às vezes, ter discordância, mas ser diferente é de Deus, para que nós possamos entrar em unidade. Se fosse todo mundo igual, não precisa de unidade, a unidade é natural. Então, porque somos diferentes, então buscamos a unidade, amém? Porque somos diferentes, buscamos a unidade, e é aí que o Espírito de Deus, ele opera. O Espírito Santo entrou na igreja, transformou a vida de todos aqueles discípulos, né, todos os apóstolos, e influencia até os dias de hoje. Amém? Agora veja bem interessante.
Eu estou no finalzinho, tá? A palavra de Deus faz uma advertência muito pesada para aqueles que optam pela divisão. Sei que aqui não acontece isso, mas olha só a advertência que a Bíblia faz. 1 Coríntios 3, capítulo 3, verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, o santuário está no nosso coração, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Quem favorecer a desunião da igreja, quem prejudicar a comunhão que o Espírito Santo quer criar, será destruído por Deus. Estou lendo aqui na NVI, tá? Quem favorecer a desunião da igreja, quem prejudicar a comunhão que o Espírito Santo quer criar, será destruído por Deus. Então é algo muito sério. A união é do Senhor, é o propósito do Senhor. O Espírito Santo, ele quer estar onde há comunhão, onde todos estejam unidos e no mesmo lugar. Por isso a importância, sim, de estar aqui no Aviva. Todos os sábados vem no Aviva, tem condição, venha. Pode vir, venha, esteja junto. Não fique de fora. Ah, vai ter o culto no domingo? Vem. Ah, tem célula? Vamos fazer o possível para participar da célula. Vamos participar, né? Vamos ser um corpo, o corpo de Cristo. Não vamos atrapalhar, não vamos enfraquecer, mas vamos fortalecer. Amém? Glória a Deus. Em Jesus todos somos membros do mesmo corpo. Aqui, ó, em Jesus todos somos membros do mesmo corpo. Não se engane, quem anda sozinho, fora da unidade proposta por Jesus, não subsiste. Quem anda sozinho não subsiste. Não pense que você vai conseguir, né, andar sozinho, sem a presença dos demais irmãos, né? Você não vai conseguir, vai chegar uma hora que você vai cansar e você vai acabar desistindo. Não tem aquela, vou ficar em casa, eu vou buscar Deus sozinho, eu vou ficar em casa e buscar o Senhor do meu jeito. Eu oro em casa, tá bom, eu busco o Senhor no TSD, tá excelente. Não basta, temos que estar junto, temos que estar em unidade. Jesus disse, né? Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um também, como nós somos um. Então, é da vontade de Deus que sejamos juntos. Amém? Jovens, busquem a unidade da igreja local, de maneira que ninguém fique de fora, e ainda que outros sejam acrescentados. Mantenha a unidade e busque a direção do Espírito Santo, para que sejam cheios, pois para vocês é a promessa de Jesus. 1 João 2,14, a segunda parte que vocês bem conhecem, diz assim, jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Então a vitória já é dos jovens, amém? A vitória já é nossa, permanecemos juntos, né, para que possamos, né, receber, né, a vida que há no Espírito de Deus, amém? Glória a Deus. Vou estar encerrando por aqui, porque eu quero fazer uma dinâmica com cada um de vocês. Vamos fazer uma dinâmica? Oh, glória! Temos quantos homens e quantas mulheres aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mulheres, o resto tudo homens? Que bênção, né? Eu acho que eu vou fazer primeiro com os homens, e as mulheres vão assistir. Depois as mulheres vão participar, tá bom? Vamos ficar de pé? Os homens vêm aqui para frente. Todos. Você está podendo movimentar? Tranquilo? Ô Israel, me ajuda a colocar isso ali em cima, que eu vou precisar do espaço. Só levantar, por gentileza. Alguém já brincou de pega-pega? Ah, vamos precisar. Vou precisar que vocês cheguem para trás. Tira essa fila e chega mais para trás. Porque os homens vão brincar de pega-pega aqui. As meninas depois vão participar também, tá? Deixa livre daqui para frente, ó. Isso. Vem os homens para cá, todos. Por centro aqui, os homens todos. Ah, eu vou tirar o microfone, né, ou não? Fica ruim, né? A brincadeira vai ser o seguinte, nós temos que trabalhar... Hã?
A, a brincadeira é o seguinte, nós temos que trabalhar em grupos, ninguém sozinho, nós temos que trabalhar em grupo. Então, dê as mãos aí e façam duplas, só duplas. Dê a mão só para um, para dois não. Deu? Aqui, ó, dois, dá a mão vocês dois, você dá a mão aqui, você para cá, só o da mão. Deu certinho, ó, que benção, não sobrou ninguém, né? Fica olhando depois, vocês vão participar de uma outra, viu? Amém. Nós vamos brincar de pega-pega. Vai ser assim, quer ver? Vem cá, o Paulinho, mais o irmão, vem cá no meio, vem cá no centro. Não pode soltar a mão, tá bom? Vai as duas duplas para lá e as duas duplas para cá. Isso. Aí, não encosta lá não, fica só aqui, ó. Fica só aqui. Vocês chegam para cá, fica aqui, ó. Mais para frente um pouquinho, nessa linha. Vocês também, nessa linha. Aí, presta atenção. Isso aqui, pois é estranho, né? Eles vão atravessar para aqui, eles vão atravessar para cá e vocês têm que atravessar para lá. E vocês vão ter que pegar alguém, mas não pode soltar a mão. Como é que vai pegar? Vocês vão fazer assim, quer ver? Presta ele aqui. Solta a mão do Paulinho. Eles vão atravessar, quer ver? Atravessa para cá, irmão, vocês dois. Não pode deixar pegar não, hein? Quer ver? Aí cerca ele, ó. Ó. Chega aqui. Não precisa de abraçar não, só fazer assim, ó. Abraçar não pode. Não. Segurar não. Só fazer assim, ó. Fez assim, pegou. Tá? E vocês não podem deixar pegar não, tem que passar para lá. Encostou a mão, pegou. Tem que cercar. Encostou a mão, cercou. Vocês têm que fazer assim, ó. Cercou. Cercou, acabou. Entendeu? Ô Silvio, acho que ele cuidado aí, Silvio. Ô Silvio, chega um pouquinho mais cá. Vocês ficam de olho, ó. Eles vão passar pra lá e eles pra cá. Fica de olho. Tem que cercar. E não pode soltar a mão não, viu? Pera, os dois passar de uma vez? Os dois vão passar junto. Não, mas os dois tem que pegar. Os dois tem que pegar. Vocês vão trabalhar em conjunto. E vocês também vão trabalhar em conjunto. Tem que passar pra lá e outro pra cá. A hora que eu falar vai, tem que atravessar. Tá bom? Tá valendo. Olha lá. Fica lá. É isso aí. Vamos começar de novo? Passa pra lá, passa pra lá. Passa vocês dois pra lá. É isso aí, ó. Não, deixa eu passar. Essa foi só um treino. A brincadeira é essa, pode ficar mais próximo aqui, ó. Fica mais próximo aqui. Vocês não podem deixar passar, não, e eles têm que passar. Enquanto ele estiver olhando para lá, o de cá passa, distraiu aqui, o outro passa. Vamos lá? Eu vou pedir que eu sou bolsonarista. Então vai. Vamos ver. Vamos lá? Tá valendo. Presta atenção, coordenado, vamos lá. Vamos. Vamos. Vou falar vai, hein? Não, mas aí não pode juntar os quatro, não. É 2 e 2. Aí, ó. Vamos lá? É 2 e 2. É 2 e 2. Ó, tá passando, ó. Tá valendo. Opa, pegou. Agora o Matheus e o Arthur ficam aqui. O Matheus e o Arthur ficam no meio. Agora vocês vão pegar, vamos lá? Tá valendo. Ô Marcos, você não vai mais o Matheus, não? Vem cá vocês dois. Tá valendo. Ah, pegou o Lucão. Pegou não? Tem que cercar, vamos lá. Tem que segurar. Vai ficar em dupla ali, tem que atravessar sem deixar eu pegar. Não pode soltar a mão, não. Não. Vamos lá? 1, 2. Passou, opa. Não pode soltar. Vamos.
1, 2, 3 e vai. Vai. Opa, opa. Tá vendo? Vamos parar um pouquinho? Tá vendo a dificuldade? É difícil, não é? Então, em dupla, é difícil coordenar para trabalhar junto, não é? Então, vamos melhorar um pouquinho mais, quer ver? Vem cá, Israel. Segura aqui do lado do Mateus. 13, vamos pôr um trio, né? Vamos aumentar essa unidade aqui. Vamos ver, de 2 em 2. Vocês ficam 6, 3 lá, ó. Segura aqui lá, Lucão. Vocês aqui é dupla. Pois é. Vamos lá? Tá valendo. Opa, passou. Vamos lá? Ô, você tem que estar... Tá quase soltando a mão. Não pode ir lá, não. Vocês têm que ficar na linha aqui, ó. Tem que ficar na linha. Vamos lá, vamos lá. Tem que ficar na linha. Vocês têm que pegar eles na travessia. Vamos. Era bom se tivesse o espaço todo aqui, ó, da igreja, que aí eu queria ver. Tá bom. Vamos lá? Só um pouquinho. Aumentou o espaço, ó. 1, 2, 3 e... Uai, colocou 3, agora ninguém passa. Ô, vocês estão quase soltando a mão, tem que segurar, uai. Segura bem seguro, senão... Ó. Perdeu. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Vai. Pegou. Aí, ó. Tá bom, já deu para vocês entenderem, né? Tá ótimo, tá excelente. Agora as meninas, viu? Os meninos agora vem, Flávia. Pode vir. Pode vir não, vocês vão... É outra brincadeira. É. Então as meninas vêm, as outras. Os homens podem sentar lá. Agora as meninas, agora para a gente terminar. Podem vir, todas. Vocês vão fazer um círculo aqui das mãos, só isso. Tem pega-pega não. Vocês vão dar só as mãos. E aquela ali não vem não? Quem que é? Vem? Vamos participar. Vocês vão só dar as mãos. Era bom se tivesse mais mulheres, né? Mas aqui eu acho que vai dar. Vocês viram a dificuldade que é para trabalhar em dupla? Quando passa para 3 fica mais difícil ainda, porque você tem que coordenar. Ao invés de ficar mais fácil, que é mais pessoas, ao mesmo tempo é difícil você coordenar, porque um puxa para lá e um puxa para cá, mas nós temos que trabalhar para agir em unidade. Bem? Muito bem. Vocês não vai ser pega-pega, não. Olha bem quem está de um lado e outro aí. Marca bem. Marcou bem? Tá bem, mas não esquece quem é não, né? Ah, certo. Quem está na direita e quem está na esquerda. Bacana. Já que vocês não esquecem quem que é o vizinho da direita e da esquerda, pode soltar as mãos. Pode juntar no meio aí, chegar mais perto. Misturem-se. Deu uma misturada. Vamos ver o que é que vai dar. Misturou, pronto. Fica bem juntinho aí na frente, bem juntinho. Junta mais. Aí, que beleza. Agora, vai lá para o meio, Luana. Fica no meio ali, ó. Isso. Agora, da onde que você está? Não arreda o pé, da onde que você está? Dê a mão direita para quem estava à sua direita e a mão esquerda para quem estava à esquerda. Quem que era? Quem estava à sua direita, quem estava à sua esquerda? Nossa, vamos ver o que vai dar aqui. Conseguiu? Todo mundo certo? Quem está na direita, quem está na esquerda? Está certinho? Ninguém errou não, né? Então agora, sem soltar a mão, desfaz aí agora. Sem soltar a mão.
Desenrola, não pode soltar a mão. Nosso Deus. Estuda, isso. Não pode soltar. Tá vendo? Trabalhar em unidade, tá vendo, irmão? Não é fácil, não. Uai, o que aconteceu? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Flávia, ajuda aqui, Flávia. Vem cá, não, orienta elas, orienta. Você pode orientar. Ó, solta a mão não, viu? Olha. Ó. Conseguiu? Tá conseguindo, hein? Tá vendo? Tá conseguindo? Ó! Vamos bater palma? Conseguiram, bate palma aí, conseguiram, tá vendo? Tem jeito então? Isso é trabalhar em unidade, né, sem perder ninguém, tá vendo? É difícil, não é? Às vezes, para desenrolar ali, desfazer o nó, mas é possível, amém? Então, pode sentar. A gente já está encerrando. Encerra com louvor? Tem louvor não, né? Amém. Pessoal, vamos estar encerrando então?